A gente vê agora que o sistema a pasto é o mais utilizado na produção de carne no Brasil porque oferece a alimentação mais econômica para o rebanho. No entanto, a transição do período das águas para o da seca exige cuidado redobrado com a nutrição do rebanho. E é sobre isso que eu converso agora ao vivo com o gerente de nutrição animal da Agroline, Plínio Azevedo. Plínio, seja bem-vindo com a gente. Um bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Felipe. Tudo bem? À disposição de vocês. Muito bem. Olha, esse período de outono, quase inverno, né? É um período que a gente sabe reduz, de fato, as qualidades das pastagens, não é, Plínio? Exatamente. Felipe, a gente entende o período de transição como essa época que a gente está agora, que é o período que antecede a seca, num período em que a oferta de chuvas ela tem diminuído. E o reflexo disso nas pastagens é a diminuição da sua qualidade nutricional. Então, proteína, energia, os minerais, eles caem consideravelmente. E, em paralelo a isso, o teor de fibra desse capim ele aumenta. E aí que chega o problema, porque o teor de fibra de um capim e o seu consumo voluntário, né, o consumo voluntário dos animais, eles são inversamente proporcionais. Então, quanto maior o teor de fibra do capim, menor seu consumo e no momento em que a qualidade desse capim é ruim. Então, os animais, eles dependem de uma exigência muito grande aí, e aí cabe a nós, nesse período, criar algumas estratégias aí para ofertar esse capim, para que o animal consuma esse capim e atinja suas exigências, tá? E aí, quais são as consequências, os impactos, digamos assim, práticos de um pasto enfraquecido por si só ali no rebanho? De fato, perda de desempenho, isso serve também para gado de corte, gado de leite? Exatamente. A gente usa um termo que é a exigência de manutenção, quando a gente fala de pecuária e de nutrição na pecuária. Então, o animal, independente da sua categoria, da sua aptidão, ele tem uma exigência de manutenção que é para ele manter seu peso mesmo. A gente costuma falar assim que ele não vai engordar, ele não vai perder peso, ele vai se manter. E se a gente partir do princípio que essa exigência de manutenção ela é a mesma durante todo o período, ela é inerente ao animal, então, quando o animal consome menos, com menos nutrientes, o principal impacto é a perda de desempenho, né? Quando eu estou falando de gado de corte, a perda de peso, e aí isso impacta na aptidão, por exemplo, se eu estiver falando de cria, a cria a gente vai ter menor índice produtivo, se eu estiver falando de recria engorda, um menor ganho de peso ou até perda de peso, e no gado de leite, como você falou, é a diminuição do desempenho da produção de leite. E aí, quando a gente, sabendo disso, né, sabendo dessas necessidades, quais são as medidas que o pecuarista deve adotar nessa época do ano, então? As estratégias ali para a transição? Certo. Fazendo um paralelo, quando a gente fala de águas, o principal ponto de atenção para nós nas pastagens tropicais, que são as pastagens do Brasil, é a quantidade de mineral que a gente tem. Então, são pastagens pobres em minerais, principalmente em microminerais, cobre, zinco, selênio, manganês, são excelentes e essenciais para a saúde do animal e para a reprodução dele. Enfim, quando eu chego na transição e na seca, o meu ponto principal de preocupação é a proteína desse capim. Então, cabe a nós fazer a suplementação de proteína, seja essa proteína verdadeira, vindo dos farelos, um farelo de soja, um farelo de amendoim, do próprio milho, do sorgo, ou vinda da ureia. Então, geralmente, a estratégia que a gente adota é a utilização de proteinados, de 5 a 8% de ureia, com 30% a 35%, até 40% à medida que a gente vai chegando no auge da seca, de proteína. É mais ou menos por aí, a gente suplementa o que falta no capim. Nesse caso, transição e seca, proteína, tá bom? E hoje em dia é fácil para o pecuarista encontrar alternativas de suplementação aí no mercado? O mercado já dispõe, você hoje fala, por exemplo, em nome de uma das empresas, né, desse ramo, o mercado já tem várias alternativas à disposição do pecuarista? É fácil encontrar isso no mercado para essa reposição? É muito tranquilo, assim, hoje eu represento uma corporação, mas tem diversas empresas aí, e todas essas empresas, elas têm os seus produtos para a situação. Então, produtos de transição, como eu falei, que nós temos, diversas empresas têm, são produtos com 5% na média de ureia, 25% de proteína. Mas todas têm também, à medida que o tempo vai passando, esse passo vai secando, esses produtos com 8% de ureia, 30% de proteína, 12% de ureia, até 45% de proteína, que são essenciais, né? Dependendo da situação
e da pastagem que a gente tem mais oferta na região, aí a gente cria a estratégia personalizada. E na dúvida, né, sempre importante buscar orientação especializada, seja nas cooperativas ali da região, seja nas próprias lojas, né, que muitas empresas que fornecem a suplementação, elas têm pessoal especializado para orientar nesse momento, né? Exatamente, é sempre importante consultar um técnico, né? A gente costuma falar hoje que o papel do técnico ele é muito mais combater a desinformação e trazer informação para o produtor. Então, o técnico ele sabe a orientação correta para determinada situação. Então, a gente está sempre à disposição para trazer informação de qualidade e aí pontuar e trazer o principal para nós, que é uma pecuária eficiente, né? Muito bem, Plínio. Fica a dica então para quem está nos assistindo. O momento é de atenção aí, um olhar voltado, né, para essa suplementação nesse momento de transição, para depois ali não ter perdas de desempenho no plantel, no gado. Quero agradecer demais a gentileza de ter conversado com a gente, desejar uma ótima semana de trabalho e vamos voltar a conversar aí numa nova oportunidade, Plínio. Combinado, fica à disposição, Felipe. Um abraço, boa semana para vocês também. Obrigado.